Voltando com o cenário político, este terceiro bloco tem participação aqui. Daqui a pouquinho eu trago, viu, minha gente, para vocês a participação do pessoal. Antes, eu quero mandar um grande abraço para o Tico, da Secretaria Municipal da Fazenda, aqui de Mossoró, que diz que sempre assiste ao cenário político. E também a Liane, com quem eu encontrei hoje, lá em Mossoró. Opa, lá em Mossoró tá ótimo, viu? Lá no centro de Mossoró. E ela disse que é muito bom encontrar a gente, que assiste toda noite, que não tem quem faça ela não assistir. Ela disse que conhece, inclusive, o Caquinha da Odete Rosado, que toda noite eu mando beijo pro Caquinha e não mando para ela. Então, Liane, muito obrigada pela sua audiência e pelo carinho com o cenário político. Quero mandar um alô aqui. Tem participação já, Vonúvio? Deixa eu já trazer aqui esses parênteses dessa participação, porque foi interessante o que o Trajano Júnior disse aqui. Ele disse, então quer dizer que o correto é assinar o marco e depois não cumprir o que se comprometeu? Boa pergunta, viu, Trajano? A gente fala sobre essa questão protocolar, porque existe de assinar e depois fazer o debate, porque existe o comprometimento, pelo menos em propaganda, nos discursos aí, de que eles vão ser transparentes, vão combater a corrupção. Inclusive, o próprio Fábio Dantas já criticou o Fátima Bezerra em relação à questão de transparência. Então, o que a gente acha é que todo mundo vai querer assinar e cumprir. Mas foi muito boa a sua pergunta. Se eles não assinaram, talvez eles tenham as ressalvas deles, os candidatos, sobre as medidas que colaboram com mais transparência e com combate à corrupção aqui no governo do nosso estado, né? Muito bem pensado, viu, Trajano? Pois é, Carol, e é importante a gente justamente ter estes questionamentos, né? Porque, vez por outra, a gente encontra esses candidatos batendo em nossas portas. Então, se um candidato ao governo do estado chegar aí e você tiver a oportunidade de perguntar, pergunte. O candidato ao Senado, da mesma forma, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. O importante é que estas dúvidas elas sejam tiradas agora. O que a gente faz aqui é trazer os fatos, a gente opina, mas você de casa é quem tem também obrigação de fazer esse questionamento olho a olho e de cobrar, principalmente, depois de eleitos, os que prometeram durante a campanha eleitoral. É isso. E agora a gente traz o restante dos números que a gente vinha conversando no bloco anterior. A pesquisa Exatos foi divulgada hoje. Ela ouviu de forma presencial 2.000 eleitores entre os dias 26 e 29, agora de agosto, em 60 municípios do Rio Grande do Norte. A margem de erro é de 2,1% para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. Está registrada no TSE sob o número BR 06615-2022 e no TRE sob o número RN 01274-2022. E aí, essa pesquisa Exatos, agora RN, divulgada hoje, diz o seguinte, que a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição, lidera a disputa com 41,85% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de agosto, ela tinha 32,5% na última pesquisa Exatos, do mesmo instituto. Na segunda colocação, veio o senador Stevenson Valentim com 14,8% da preferência do eleitorado. O candidato perdeu 3,6% em relação a Exatos anterior, e que ele aparecia com 18,4%. E o candidato do Solidariedade, o Fábio Dantas, continua na terceira posição, com 7,40% das intenções. Comparado com a pesquisa anterior, ele oscilou para menos da margem de erro, menos dentro da margem de erro, que não faz tanta diferença assim, mas achei interessante, Vuno, ver esses números. Essa diferença aí bem maior para Fátima Bezerra, uma distância bem maior entre Fátima Bezerra e Stevenson Valentim, que é o segundo colocado. Lembrando, Carol, que a pesquisa daqui, dentro do eleitorado, não respondeu 19,65%. 14,30% pretendem votar nulo ou branco, ou não votar em ninguém. Mas, veja bem, a gente está trazendo duas pesquisas, uma de um dia, outra do outro dia. A pesquisa Consult de ontem colocou que Fátima Bezerra estava liderando com 36%. E hoje, a pesquisa Exatos coloca a liderança de Fátima Bezerra em 41%. E o interessante é que elas foram sondadas, captadas nas ruas aí
no mesmo período, Pois né? é, e a diferença existe para a primeira colocação, Fátima Bezerra, mas a segunda colocação de Stevenson também é um número meio que... enfim, não são iguais os levantamentos, né? E aí, quando a gente vê o Senado, é outra questão que a gente coloca aqui que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Porque na outra pesquisa dava Rogério Marinho à frente. Nesta pesquisa, a Exatos coloca Carlos Eduardo à frente. O Instituto foi ouvir a disputa ao Senado Federal, lembrando que esse ano só tem uma vaga. Se a eleição fosse hoje, o candidato Carlos Eduardo teria 22,5% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de agosto, o pedetista tinha 23%, então caiu meio ponto. A intenção do Rogério Marinho, ele tem aí apresentado, né, neste levantamento, Carol, 15%, não é isso? Isso. 15% da preferência do eleitorado. Na pesquisa anterior, ele tinha 18%. Então, caiu mais o Rogério Marinho do que o Carlos Eduardo neste levantamento. Rafael Mota, a terceira via, aparece aí com 9,9%, né? Mesmo percentual da pesquisa anterior. Então, realmente são levantamentos que foram feitos no mesmo período, no mesmo tempo, porém com resultados diferentes. O que a gente pode dizer sobre estes números? A própria estratificação desses resultados. Se predominou em determinadas áreas onde Carlos Eduardo domina ali eleitoralmente, dentro até mesmo do apoio da Fátima Bezerra, candidata à reeleição, né? Enfim, eu avalio que pode ser isso aí. Agora, eu não entendo, eu sei que está uma disputa muito acirrada, mas eu não entendo como é que duas pesquisas realizadas no mesmo período dão um resultado tão diferente. Não tem, também a gente não vai nem conseguir saber, viu, Ronúvio, se existe uma pesquisa mais certa ou uma pesquisa mais errada, porque pode ser que esses números se aproximem do número do próximo dia 2 de outubro. Mas é importante a gente observar que pesquisa é o retrato do hoje, do dia em que foi coletada. Então, pode ser que daqui a 2 semanas já tenha acontecido alguma coisa que o quadro possa ser totalmente diferente, o contexto modifique, o contexto seja outro e as intenções de votos mudem também. Então, se daqui para o dia 2 de outubro, o dia da votação, os números forem bem parecidos com esse, é muito provável que realmente não tenha acontecido nada durante o mês de setembro. Continua tudo do mesmo jeito, que é muito difícil, né? Porque vai ter aí muita propaganda de rua também, muita campanha, muita propaganda rádio, TV, muita coisa na internet. Pode ser que aconteça um fato novo, que dê uma virada, mas é o hoje. O que vai acontecer no dia 2 de outubro em relação aos votos, a gente não tem como saber. Pesquisa é o hoje e a tendência, né? Isso. A gente observa que a tendência é pela eleição de Fátima Bezerra, por ela liderar todas as pesquisas desde o início da série histórica, né? A tendência da corrida ao Senado é a polarização. Não tem outra explicação. É a polarização. Então, numa determinada semana, um candidato está à frente, na outra, o outro. E assim fica. Realmente é algo a se ver, que essa tendência dessa polarização. O Rafael Mota, dentro desta tendência, tem mais que baldeado toda esta corrida ao Senado. Carol, ainda sobre pesquisas, foi divulgada hoje, né, dia 31, o levantamento, e outras pesquisas serão divulgadas também. Amanhã tem pesquisa do Instituto Agora Sei. Amanhã, dia 1º de setembro, levantamento feito entre 25 e 28 de agosto. No dia 2 de setembro, amanhã é quinta na sexta, né? Terça-feira. Dia 2 de setembro tem a divulgação da pesquisa feita pelo Item Pesquisas. Vai ser divulgada por uma rádio de Natal, com dados de 28 a 30 de agosto. Então, esta do dia 2, da sexta-feira, me parece que é a mais se aproxima aí do fim deste mês. Então, vamos ver, tem mais 2 pesquisas aí durante a semana. Semana que teve 5 pesquisas eleitorais registradas e publicadas. Exatamente. E agora vamos falar de movimentação eleitoral. Vamos acompanhar agora a agenda de 3 candidatos ao governo para esta quinta-feira.
Nesta quinta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 8 da manhã, faz caravana da coragem em Ceará-Mirim, Itaipu, Poço Branco, João Câmara, Jandaíra, Baixa do Meio e Guamaré. Às 10 da manhã, concede entrevista em Natal. O candidato Fábio Dantas, às 4 da tarde, vai com o candidato Ivan Júnior participar de encontro com vereadores e amigos do ex-senador José Agripino Maia. 7 da noite, Fábio Dantas participa de encontro de amigos do vereador Vavá Azevedo em Parnamirim. 8 da noite, reunião de lideranças políticas estaduais do deputado Gustavo Carvalho. A candidata Rosália Fernandes, 6h30 da manhã, faz panfletagem nas proximidades do Hospital João Machado. 3 da tarde, panfletagem e corpo a corpo com eleitores na Cidade Alta, Natal. Os candidatos Bento, Daniel Moraes, Fátima Bezerra, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram agenda até o fechamento da edição. Pois é, tá difícil fechar a agenda desse pessoal aí, até dentro do nosso horário do fechamento da edição, viu, Vanuva? Mas tem novidade. Por falar em agenda, acho que a gente já comentou ontem aqui sobre a possibilidade de agenda no final de semana de Fábio Dantas e Fátima Bezerra aqui em Mossoró. Fábio Dantas já cancelou a vinda dele, que ainda não tinha sido divulgado oficialmente, realmente, isso é um assunto de bastidor, ainda não tinha sido fechado, mas foi deixado para depois. Quem vai estar aqui realmente, também ainda não oficialmente, mas já está certa essa agenda, é Fátima Bezerra, assim, com aquelas caravanas que ela tem feito no final de semana. Então, vamos aguardar aí o dia que ela vai divulgar e qual será o dia que ela vai estar aqui, a governadora Fátima Bezerra, na sua primeira grande movimentação de campanha em Mossoró. Carol, não sei se eu escutei errado, mas ontem, toda a movimentação política que a gente vê tem uma live no Instagram, né? Ontem eu estava acompanhando uma live e eu escutando o discurso do prefeito Alisson, ele falava nos seus votos, mas não citava o governo do estado, Fábio Dantas. Não sei se foi um momento que eu não consegui captar ali, mas ele disse toda a sua chapa, mas não citava o candidato do seu partido. Não sei se isso tem a ver com essa ausência do Fábio Dantas aqui em Mossoró durante esta corrida eleitoral. Isso quem vai dizer é o tempo. E claro, a gente segue apurando. Até onde eu sei, está tudo tranquilo. Continua aí a chapa fechada do prefeito com seus nomes. Ele já se comprometeu, né, Vanuva? Eu acho que não muda, mas empenho mesmo, a gente não tem visto em relação a Fábio Dantas, da parte de Alisson Bezerra. Prioridade mesmo para ele são as candidaturas a deputado estadual e deputado federal, as candidaturas à proporcional. O Alisson Bezerra, ele vê como uma ponte que ele precisa para a Assembleia Legislativa e para Brasília, ter os nomes de confiança dele lá. E ele vem se empenhando realmente muito, inclusive realizando campanha além dos limites de Mossoró. O Alisson Bezerra, ele está apostando aí que a sua boa aceitação em Mossoró tenha um reflexo em outras cidades da região e tem feito movimentação nas cidades circunvizinhas aqui, viu, com os candidatos dele à proporcional. Então, sabe aquele mesmo trabalho que Alisson Bezerra fez em 2018, quando ninguém acreditava que ele pudesse ser eleito, de porta em porta, explicando à população de um por um quem ele era? Ele tem feito isso apresentando os candidatos dele nas cidades circunvizinhas aqui da região oeste. Está apostando mesmo como prioridade, entrou de cabeça realmente a proporcional. As majoritárias aí, vamos ver quando tiver a presença, pelo menos, dos candidatos. Por falar nos candidatos de Alisson Bezerra, o Laurêncio Amorim teve um retorno positivo hoje. O Ministério Público Eleitoral se manifestou através de parecer emitido hoje sobre o pedido de impugnação da candidatura a deputado federal de Laurêncio Amorim. O procurador Rodrigo Teles rejeitou o argumento apresentado pelo candidato a deputado estadual do Avante, Marcos Fábio Oliveira, que contestou a candidatura de Laurêncio. O procurador, ele considerou sem fundamento as razões apresentadas por quem requereu de que Laurêncio estaria inelegível por não ter se desincompatibilizado dentro do prazo da função de presidente da Fundação Aldenor Nogueira, vinculada à Câmara de Mossoró. Então, aí, há toda uma explicação, você pode acompanhar lá no diariopolitico.com.br. E aí, Vanuva, gostou? Gostei, Carol. Gostei do Merchan. Toda noite pode dizer, viu? Eu gosto quando você diz que para acessar o Diário Político, que é o blog que está lá também no nosso portal tcmnoticia.com.br.
assim como o blog da Carol Ribeiro. A gente está com bem pouquinho tempo, viu, Vonulfo? Mas essa nota é pequenininha. Para quem vai votar em trânsito, o TSE liberou a consulta ao local de votação temporário. No estado, apenas Mossoró, Natal e Parnamirim contam com sessões destinadas a este tipo de voto. A Justiça Eleitoral abriu de julho a agosto o prazo para qualquer eleitor pedir voto em trânsito, ou seja, fora do domicílio eleitoral. Agora é possível consultar esses locais. No estado, apenas Mossoró, Natal e Parnamirim contam com sessões para votação temporária. No aplicativo e-Título, as informações sobre a sessão de votação aparecem logo na página inicial, que são as informações da sessão temporária. Esses dados também podem ser acessados no site da Justiça Eleitoral. Para consultar a informação na página do TSE, basta clicar em Eleitor e Eleições na barra superior do site e depois na opção Eleições 2022. Em seguida, é possível visualizar o local de votação distribuído por bairro. A consulta é simples e todas as informações constam no endereço eletrônico do TSE em tse.jus.br. Tá ótimo, já vou consultar o meu, apesar de eu saber qual é o meu local de votação, mas só para entrar aí no aplicativo bonitinho, né, Vonulfo? É isso mesmo, só para checar. Tempo esgotado. Boa noite a todos. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Um abraço, até lá.